O que aconteceu na última semana no cenário das redes sociais brasileiras deixou absolutamente todo mundo em completo estado de choque. O bispo Bruno Leonardo, um dos influenciadores digitais religiosos mais populares do Brasil, fez declarações sobre a congregação cristã no Brasil que ninguém, mas absolutamente ninguém estava esperando. E quando digo que foi uma surpresa absoluta, é porque até mesmo os seguidores mais fiéis do bispo ficaram completamente desconcertados, tentando processar o que acabaram de ouvir. Para compreender a magnitude do terremoto que essas declarações causaram, primeiro precisamos contextualizar profundamente quem é o bispo Bruno Leonardo no universo evangélico digital brasileiro. Ele não é apenas mais um pastor ou líder religioso tradicional. É um fenômeno das redes sociais, um influenciador que revolucionou a forma como jovens evangélicos consomem conteúdo religioso na era digital. Bruno Leonardo é jovem, carismático, extremamente bem articulado e possui uma presença digital massiva. Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, 2 milhões no TikTok e 1,5 milhão de inscritos no YouTube, ele se tornou uma das vozes mais influentes do evangelismo brasileiro contemporâneo, especialmente entre o público jovem. Diferente de líderes religiosos tradicionais, Bruno Leonardo construiu sua influência quase exclusivamente através das redes sociais. Ele pertence à comunidade batista Atitude, uma igreja jovem, moderna e urbana em São Paulo, mas sua influência ultrapassa em muito os limites de sua congregação local. Seu conteúdo é caracterizado por um estilo moderno e acessível. Ele fala sobre fé usando linguagem contemporânea, faz referências à cultura pop, usa memes, gírias e recursos visuais modernos. É o tipo de pastor que cita tanto versículos bíblicos quanto séries da Netflix em suas pregações. Bruno Leonardo representa uma nova geração de liderança evangélica no Brasil, jovem, urbana, digital, esteticamente sofisticada e culturalmente relevante. Seus vídeos têm produção profissional de alto nível, edição dinâmica e conteúdo que dialoga diretamente com dilemas da juventude contemporânea. Ele fala sobre relacionamentos, ansiedade, depressão, propósito de vida, carreira, dinheiro, sempre conectando esses temas a princípios bíblicos, mas de forma que ressoa profundamente com sua audiência jovem. É um evangelismo adaptado para a era do TikTok e Instagram. Durante anos, Bruno Leonardo construiu sua marca pessoal como referência de cristianismo cool, uma fé que não era antiquada, legalista ou desconectada da realidade contemporânea, mas sim relevante, moderna e aplicável ao dia a dia de jovens urbanos. Sua igreja, a Comunidade Batista Atitude, reflete esse ethos. É uma igreja que se reúne em espaços modernos, tem banda de louvor com estética indie rock, oferece café artesanal antes dos cultos e promove um ambiente onde tatuagens, roupas descoladas e piercings são totalmente normais. O modelo é claramente inspirado em mega-igrejas americanas como Hillsong e Bethel Church. O foco é em criar uma experiência religiosa que seja culturalmente relevante para millennials e geração Z, sem o estigma tradicional associado ao evangelismo mais conservador. Bruno Leonardo também sempre foi muito ativo em questões sociais nas redes sociais. Ele falava sobre racismo, desigualdade social, saúde mental, temas que muitos pastores tradicionais evitavam. Isso o tornou particularmente popular entre jovens evangélicos progressistas. Seu posicionamento político era cuidadoso, mas perceptível. Ele evitava apoiar explicitamente partidos, mas suas posições sobre justiça social, cuidado com pobres e críticas veladas ao materialismo religioso deixavam claro que ele não estava alinhado com o evangelismo conservador tradicional.
Por isso, o que aconteceu agora foi tão surpreendente e desconcertante. Ninguém esperava que Bruno Leonardo, o ícone do cristianismo moderno e cool, faria declarações que questionariam fundamentalmente o modelo de igreja que ele próprio representava. A congregação cristã no Brasil representa praticamente o oposto completo de tudo que a comunidade batista Atitude e líderes como Bruno Leonardo simbolizam. Fundada em 1910, a CCB é tradicional, conservadora em usos e costumes, completamente avessa a inovações, zero presença nas redes sociais e rejeita qualquer tipo de modernização estética ou cultural. Na CCB, mulheres usam véu, homens usam terno, não há instrumentos musicais além de órgão e piano, não há banda de louvor, não há produção visual, não há conteúdo digital, não há influenciadores religiosos. É literalmente o antípodo do cristianismo moderno e culturalmente relevante que Bruno Leonardo representa. Durante anos, enquanto Bruno Leonardo construía seu império digital, pregando um evangelismo cool e contemporâneo, a congregação cristã permanecia completamente invisível no espaço digital. Sem Instagram, sem TikTok, sem YouTube, sem presença online significativa. As duas realidades existiam em universos completamente paralelos. Bruno Leonardo provavelmente nunca havia mencionado a CCB em seus vídeos. A denominação era irrelevante para sua audiência urbana, jovem e digitalmente nativa que buscava um cristianismo esteticamente moderno. Por isso, foi tão absolutamente chocante quando Bruno Leonardo decidiu fazer um vídeo inteiro especificamente sobre a congregação cristã no Brasil. O vídeo foi postado simultaneamente no YouTube, Instagram e TikTok, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. O vídeo começou de forma atípica para os padrões de Bruno Leonardo. Sem música de fundo animada, sem cortes rápidos, sem edição dinâmica. Era ele, sentado em um ambiente simples, com iluminação natural, visivelmente sério e reflexivo. Galera, esse vídeo vai ser diferente de tudo que já fiz, começou Bruno Leonardo, sua voz incaracteristicamente sóbria. Não vai ter edição fancy, não vai ter piada, não vai ter entretenimento. Preciso ter uma conversa séria com vocês sobre algo que tem me transformado profundamente nos últimos meses. Os comentários começaram imediatamente a especular. Ele vai anunciar que está deixando o ministério? Será que teve uma crise de fé? Problemas pessoais? A curiosidade era intensa. Recentemente, continuou Bruno Leonardo, eu tive uma experiência que me fez questionar completamente tudo que construí, tudo que ensinei, tudo que represento como líder cristão nas redes sociais. A tensão no vídeo era palpável. Bruno Leonardo raramente falava de forma tão vulnerável e séria. Alguns meses atrás, eu estava viajando pelo interior de São Paulo para um evento. Meu carro quebrou em uma cidade pequena e eu tive que esperar algumas horas pelo reboque. Ele descreveu que, enquanto esperava, decidiu caminhar pela cidade e acabou passando em frente a um templo simples, sem placas chamativas, apenas com dizeres discretos. Congregação Cristã no Brasil. Eu nunca tinha prestado atenção nessa denominação antes, confessou Bruno Leonardo. Para ser sincero, eu nem conhecia direito, mas estava entediado esperando. E como era horário de culto, decidi entrar só por curiosidade. O que ele descreveu a seguir deixou seus milhões de seguidores absolutamente perplexos. Gente, quando eu entrei naquele templo, eu tive um dos choques espirituais mais profundos da minha vida. Bruno Leonardo explicou que o ambiente era completamente diferente de tudo que ele conhecia. Não tinha luz colorida, não tinha telão, não tinha banda com baterista fazendo show, tinha um órgão, pessoas cantando hinos antigos, tudo muito simples, muito despojado. E sabem qual foi minha primeira reação? Perguntou ele com honestidade brutal. Eu achei tudo meio boring,
meio antiquado, meio desatualizado. Pensei, coitados, não sabem fazer igreja relevante. Meu ego de influencer gospel estava a mil. Mas então algo aconteceu que transformou completamente sua perspectiva. Eu olhei para as pessoas naquele culto e vocês não têm ideia do que eu vi nos rostos daquelas pessoas. Bruno Leonardo ficou visivelmente emocionado. Eu vi uma presença de Deus tão genuína, tão pura, tão real, que me quebrou completamente. Não tinha performance, não tinha show, não tinha ninguém tentando impressionar ninguém. Era apenas adoração genuína e simples. E isso me confrontou duramente, confessou o bispo, porque eu construí uma carreira inteira fazendo o oposto, criando conteúdo atraente, pregações que viralizam, experiências que impressionam, sempre focando em relevância cultural, em estética moderna, em ser cool. Bruno Leonardo então fez uma confissão que chocou milhões. Mas sentado naquele banco simples, assistindo aquelas pessoas adorarem sem holofotes, sem câmeras, sem likes, eu percebi. Eu perdi alguma coisa essencial no caminho. Eu troquei profundidade por relevância, substância por estética. O impacto era devastador. Comentários começaram a aparecer aos milhares. Não acredito que estou ouvindo isso. Bruno, você está bem? Isso é real? Depois daquele culto, continuou o bispo, eu procurei saber mais sobre a congregação cristã, e quanto mais eu descobria, mais eu me sentia confrontado. Ele listou descobertas que o haviam impactado. Descobri que os pastores deles não ganham salário. Trabalham em profissões seculares e pastoreiam por vocação genuína. Descobri que eles não têm presença nas redes sociais, não fazem marketing, não criam conteúdo viral. Descobri que a igreja existe há mais de 100 anos e cresceu para milhões de membros, sem Instagram, sem TikTok, sem YouTube, sem nenhuma das ferramentas que eu considero essenciais para fazer igreja relevante. Bruno Leonardo pausou, visivelmente lutando com emoções. E isso me fez uma pergunta devastadora. E se eu estiver errado? E se a obsessão por relevância cultural, por números nas redes sociais, por criar conteúdo que viraliza, estiver na verdade nos afastando do que realmente importa? E se, continuou ele, agora com lágrimas nos olhos, a congregação cristã estiver certa? E se simplicidade, discrição, profundidade espiritual sem performance forem mais importantes que todos os milhões de seguidores que eu tenho? A declaração caiu como uma bomba nuclear no evangelismo digital brasileiro. Bruno Leonardo, o maior ícone do cristianismo cool e relevante, estava questionando publicamente todo o modelo que ele representava. As redes sociais explodiram. Bruno Leonardo e congregação cristã se tornaram trending topics instantâneos. O vídeo alcançou milhões de visualizações em horas. As reações foram extremamente divididas e intensas. Muitos seguidores de Bruno Leonardo ficaram completamente confusos. Então, tudo que você nos ensinou estava errado. Você vai deletar suas redes sociais? Outros interpretaram como hipocrisia. Ele está falando isso em um vídeo no YouTube para milhões de seguidores. Se acredita mesmo nisso, por que não sai das redes? Mas houve também uma parcela significativa que se identificou profundamente. Cara, eu tenho sentido exatamente isso. A sensação de que o cristianismo moderno é muito performance e pouca profundidade. Influenciadores cristãos, colegas de Bruno Leonardo, reagiram de formas diversas. Alguns defensivamente, outros com curiosidade genuína. A cantora gospel Priscila Alcântara comentou: "Respeito sua jornada, Bruno, mas acho que podemos ter profundidade e relevância cultural. Não precisa ser um ou outro." O pastor Braulio Bessa escreveu: "Existe beleza tanto na simplicidade tradicional quanto na expressão contemporânea. Deus é maior que nossos formatos."
Mas outros influenciadores se sentiram atacados. Um pastor digital popular postou: "Discordo completamente. Deus nos deu ferramentas digitais para alcançar mais pessoas. Usar essas ferramentas não é superficialidade." O debate estava intenso. Modernidade versus tradição. Relevância versus profundidade. Alcance versus autenticidade. Bruno Leonardo havia tocado em feridas profundas do cristianismo contemporâneo. Líderes de mega-igrejas modernas também reagiram. Alguns com diplomacia, outros com críticas veladas. Um pastor de mega-igreja em São Paulo comentou: "Cada geração expressa a fé de forma diferente. A congregação cristã tem sua beleza, mas não podemos romantizar o passado ou desprezar inovações que alcançam multidões." Mas houve também quem apoiasse a reflexão de Bruno Leonardo. Um teólogo evangélico respeitado escreveu: "O bispo está fazendo perguntas necessárias sobre sustentabilidade espiritual do cristianismo digital. Métricas de engajamento substituíram transformação genuína." A congregação cristã no Brasil, mais uma vez, se viu no centro involuntário de uma tempestade midiática massiva. A liderança da igreja estava completamente despreparada para lidar com a atenção explosiva. Templos da CCB começaram a receber visitas de jovens curiosos, muitos com estéticas urbanas modernas, tatuagens, piercings, completamente diferentes do perfil tradicional da denominação. "Viemos por causa do vídeo do Bruno Leonardo", explicavam. "Queremos ver como é uma igreja sem show, sem performance." A liderança da CCB estava em dilema. Por um lado, sempre recebiam visitantes com amor. Por outro, não queriam que a igreja se tornasse atração turística ou símbolo de movimento contra a modernidade. Anciãos orientaram membros: "Recebam todos com carinho, mas deixem claro que não estamos em competição com outras igrejas. Não somos anti-modernidade. Simplesmente seguimos nossa tradição." A administração nacional da CCB debateu por dias como responder. A situação era delicada. O vídeo de Bruno Leonardo tinha tom respeitoso, mas estava gerando atenção indesejada. Finalmente, emitiram nota cuidadosa. "A congregação cristã no Brasil agradece o respeito demonstrado pelo bispo Bruno Leonardo. Reafirmamos que nossa simplicidade não é posicionamento contra outras formas de expressão cristã, mas sim fidelidade à nossa tradição centenária. Cada denominação tem sua história e vocação. Não buscamos ser modelo para outras igrejas, nem fazemos comparações. Seguimos humildemente o caminho que entendemos ser nossa missão. Oramos por todos os líderes cristãos e suas congregações, que Deus guie cada um segundo sua vontade." Era uma nota que agradecia sem endossar, que afirmava princípios sem criticar outros modelos. Típica diplomacia da CCB. Bruno Leonardo, nos dias seguintes, fez vídeos de acompanhamento tentando esclarecer sua posição. "Galera, não estou dizendo que redes sociais são do diabo. Não estou dizendo que igreja moderna é errada. Estou apenas compartilhando uma crise pessoal de sentir que perdi equilíbrio, que foquei tanto em alcance e relevância que negligenciei profundidade e simplicidade." Ele anunciou mudanças em seu ministério. "Vou reduzir drasticamente minha frequência de posts. Vou focar em qualidade, não quantidade. Vou priorizar profundidade sobre viralização. Não vou abandonar redes sociais porque ainda acredito que são ferramentas úteis, mas vou usá-las diferente. Com mais intencionalidade, menos performance." Essas declarações geraram novas ondas de debates. Alguns apoiaram. Finalmente, alguém grande falando sobre toxicidade do evangelismo digital. Outros criticaram. "Você está tendo crise existencial pessoal e projetando em todo mundo." Muita gente usa redes com sabedoria. Semanas após o vídeo inicial, os efeitos continuavam se espalhando.
Outros influenciadores cristãos começaram a fazer suas próprias reflexões sobre autenticidade versus performance. Uma youtuber gospel com 500 mil inscritos fez vídeo. O Bruno me fez pensar, quantas vezes eu ensaio espontaneidade? Quantas takes eu gravo da mesma oração espontânea até ficar perfeita? Um pastor digital popular confessou: passei mais tempo editando pregação para viralizar do que orando. Isso é problema. Um movimento orgânico começou. Na autenticidade digital. Influenciadores cristãos compartilhando bastidores, confessando armadilhas da vida digital, questionando métricas. Mas nem tudo era autocrítica genuína. Alguns claramente surfavam na onda. Olha como sou autêntico, mostrando que sou autêntico. Céticos apontavam a ironia. Todo mundo fazendo conteúdo sobre como não devemos fazer tanto conteúdo. A contradição é cômica. A mídia secular cobriu o fenômeno com interesse. Jornais fizeram matérias sobre a crise do evangelismo digital e quando influencers religiosos questionam o próprio modelo. Sociólogos da religião foram entrevistados. Bruno Leonardo tocou em tensão fundamental da religião na era digital, comentou o professor da USP. Como manter a autenticidade espiritual em plataformas que recompensam performance? Psicólogos falaram sobre burnout de influenciadores religiosos. Pressão por criar conteúdo constantemente, manter engajamento, projetar imagem perfeita. Isso é insustentável espiritualmente. A congregação cristã, enquanto isso, continuava tentando voltar ao normal. O fluxo de visitantes jovens diminuiu gradualmente, mas alguns realmente se interessaram e começaram a frequentar. Membros veteranos da CCB tinham reações mistas. Alguns ficavam felizes com jovens visitantes. Que bom ver juventude interessada em espiritualidade. Outros preocupados. Esses jovens vêm com expectativas erradas. Acham que somos movimento anti-tecnologia ou algo assim. Não entenderam nossa essência. A liderança da CCB aproveitou para reforçar internamente: nossa simplicidade não é reação contra a modernidade, é fidelidade à nossa interpretação do Evangelho. Não somos nem melhores nem piores que outras igrejas. Meses após o vídeo bombástico, Bruno Leonardo continuou sua jornada de transformação. Ele realmente reduziu frequência de posts, focou em conteúdo mais reflexivo e menos viral. Seus números caíram. Perdeu seguidores, engajamento diminuiu, algoritmos pararam de favorecer seu conteúdo menos frequente e otimizado. É duro, confessou em vídeo. Ver números caindo dói no ego, mas estou em paz. Prefiro menos alcance com mais autenticidade. Alguns colegas influenciadores o criticaram privadamente. Ele está cometendo suicídio profissional. Vai perder relevância. Outros admiravam. Tem coragem de escolher integridade sobre números. Respeito isso. A comunidade batista. Atitude e Igreja de Bruno Leonardo também passou por transformações. Alguns membros saíram achando que ele estava ficando antiquado. Outros se engajaram mais profundamente. Sempre senti que a igreja era meio show. Gosto dessa busca por mais substância. A igreja começou a experimentar cultos ocasionais sem produção visual elaborada, momentos de silêncio contemplativo, menos ênfase em estética e mais em profundidade. Não foi transição fácil. Músicos que amavam a produção elaborada se frustraram. Jovens acostumados com experiência estética ficaram entediados. Mas um núcleo se formou. Pessoas genuinamente interessadas em espiritualidade menos performática. Um ano após o vídeo inicial, o cenário havia mudado significativamente. Bruno Leonardo não havia se tornado membro da CCB, continuava batista, mas havia integrado lições que aprendeu.
Seu ministério era menor em números, mas, segundo ele, mais profundo. Tenho menos seguidores, mas relacionamentos mais reais. Menos views, mas mais transformação genuína. Para a congregação cristã no Brasil, o episódio se tornou mais um teste de seus princípios em tempos digitais. A igreja provou que é possível manter relevância sem redes sociais. O legado foi principalmente cultural. O vídeo de Bruno Leonardo gerou conversas necessárias sobre autenticidade, performance e o custo espiritual da vida digital. Seminários teológicos começaram a incluir cursos sobre espiritualidade na era digital, discutindo tensões entre presença online e profundidade offline. Igrejas começaram a questionar se precisavam realmente estar em todas as plataformas, ter produção de nível Hollywood, viralizar constantemente. Alguns influenciadores cristãos realmente mudaram práticas. Outros continuaram exatamente igual, apenas adicionando retórica de autenticidade ao conteúdo performático. Para jovens evangélicos, o episódio validou sentimentos que muitos tinham, mas não conseguiam articular. Sempre senti que algo estava faltando no cristianismo Instagram, agora sei o quê. Movimentos de slow church ganharam força, igrejas intencionalmente pequenas, focadas em profundidade comunitária, resistentes à pressão por crescimento e visibilidade. A CCB, ironicamente, se tornou símbolo involuntário desses movimentos. Grupos progressivos citavam a denominação como prova de que relevância cultural não é necessária para impacto. Isso incomodava a CCB, que não queria ser instrumentalizada por movimentos contraculturais. Não somos antimodernidade, somos simplesmente nós mesmos. Anos depois, ao refletir sobre o episódio, Bruno Leonardo diria: aquele vídeo mudou minha vida. Perdi números, mas ganhei alma. Não me arrependo. A congregação cristã voltou ao anonimato preferido, mas deixou marca duradoura em geração de líderes cristãos questionando o custo da vida digital. E a maior lição permaneceu. Em era obcecada por visibilidade, métricas e performance, há poder subversivo na simplicidade, discrição e profundidade sem audiência. A CCB provou que substância não precisa de holofotes para ser real. A história ficou como lembrete de que nem tudo que é antigo é irrelevante, nem tudo que é moderno é progresso. E que, às vezes, as perguntas mais importantes sobre fé são feitas quando paramos de tentar impressionar e simplesmente existimos.